mulheres. Aleluia. Vai ser muito lindo. Vai estar conosco a cantora Edênia Moraes, a pastora Regina Linhares, que vem lá de Natal. Vai ser uma tarde de adoração, palavra, comunhão, desbloqueios emocionais e no pôr do sol um coffee break na Praia do Jacaré. Então, se você, mulher de Deus, quer participar desse evento, no final, você me procura, tá bom? Ezequiel capítulo 37, quem achou, diga amém. Apenas o versículo 10, que diz o seguinte: e profetizei, como ele me deu, então entrou o Espírito neles, e viveram, e se puseram em pé, um grande exército em extremo. Diga comigo, um grande exército em extremo. Gente, rapidamente, porque tem muitas pessoas para falar ainda. Foi nos dado algum tempo. Nós sabemos que essa palavra, ela vai começar a ser cumprida através de um contexto de etapas. E nós vamos saber que um dia Jesus, ele olha para o templo e diz: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E nós sabemos que um pouco mais à frente, no ano 70, Jerusalém vai ser destruída. Um homem chamado Vespasiano vai matar mais de 1 milhão de judeus. E nesse período, os judeus, eles vão ficar espalhados sobre a terra. E alguns que ficaram ali sobreviventes morreram de formas muito cruel. Mas passou-se um tempo e uma promessa havia sido cumprida, que era uma promessa de restauração. E essa visão aqui foi dada há quase 2000 anos antes de tudo se cumprir, em 1948, que nós vamos ver rapidamente aqui, só para eu poder chegar onde Deus quer falar conosco. E nós vemos nesse texto que Deus havia levantado o profeta Ezequiel no tempo de cativeiro para fazer uma promessa de restauração durante um tempo que já havia se passado e também se passaria, porque o cativeiro chegaria ao fim, mas lá na frente viria um outro cativeiro, porém esse cativeiro seria por anos prolongados, porque os judeus ficaram espalhados sobre a terra. Durante esse período, aquelas regiões, elas ficaram habitadas por algumas pessoas, porém alguns estudiosos dizem que ali virou lugar de muitas doenças, enfermidades, também de objetos de estudo. Até que veio a Segunda Guerra Mundial, e nós bem sabemos que através de Hitler, 6 milhões de judeus chegaram à morte. Mas uma profecia havia sido liberada. E no livro do profeta Isaías, capítulo 66, versículo 18, Deus vai fazer uma referência através de Isaías. Pode do dia para a noite nascer uma nação? Pode do dia para a noite uma terra começar a surgir? Porque uma mulher estava para dar à luz e teve dores de parto. E assim, do dia para a noite, nasceria uma grande nação. Você pode pegar na mão dessa pessoa e dizer para essa pessoa que está perto de você. Diz para ela, quando Deus chega com a promessa, Ele age de repente. Porque o tempo é dele, a hora é dele. E a palavra final também vem da boca dele. Quem crê nesta palavra, diga glória a Deus. A profecia estava de pé sobre este povo. E havia se passado muito tempo. E nós sabemos que muitos haviam conquistado aquela terra. Mas num tempo determinado, em 1948, Deus levanta um homem brasileiro para se levantar em favor da nação de Israel. E assim Israel volta a ser Estado. E nós sabemos que nesse tempo, aqui fala sobre uma restauração completa. Porque Israel deveria voltar à sua pátria. Vários judeus espalhados sobre a terra voltariam para a sua pátria. Seria restaurado os judeus na sua terra. Seria restaurada aqueles territórios. Seriam restaurados a língua deles. E tudo voltaria a ser restaurado. Como é que de repente
essa nação também começa a restaurar um exército, porque de repente uma nação que surge do dia para a noite, ela vai restaurar um exército, e nós sabemos que vai acontecer uma guerra que vai durar apenas 6 dias, e milagrosamente quem estava lá vai contemplar anjos pelejando em favor do povo judeu. Escute isso aqui para você poder dar uma maior glória para Jesus nessa noite. Nos dias de hoje, nós sabemos que você faz uma pesquisa, você estuda e você percebe que uma das maiores potências mundiais hoje é os Estados Unidos, é ou não é? É, nós sabemos que vai olhar e vai ver que a segunda estatística está a Rússia, a terceira a China, e assim vai. Quando você vai dar uma olhada na escala, o Irã está acima de Israel, tanto em número de soldados como em termos de armamento. Quando Israel vai aparecer na estatística, vai aparecer na estatística de 17º primeiro, em cerca de armamento, em cerca de números de soldados e de coisas que eles, até em questão de armas nucleares. Então, humanamente falando, é um exército que está bem inferior diante das outras nações. Só que eles têm um dos sistemas de grande defesa, que vai ser conhecido como domo de ferro, que muita gente sabe, que vai interceptar mísseis ainda no ar. Quando o inimigo vem com as suas armas para tentar destruir casas ou famílias, ambientes urbanos, ainda no ar, Israel tem esse sistema de poder abater toda a arma do inimigo antes de atingir a casa, antes de atingir a família, antes de atingir territórios. E eu quero já começar a profetizar diante desta palavra. A própria palavra nos declara que as nossas armas, elas não são humanas, elas não são carnais, elas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas do inferno. Por todo o tempo que o diabo trama contra a nossa vida e conspira contra a nossa casa, Deus, ele coloca ao chão, Deus, ele quebra, Deus, ele derruba através da minha vida e da sua vida. Uma própria rainha um dia disse: eu tenho muito medo através de uma mulher que se dobra o joelho, muito mais do que os canhões da Rússia. Sabe o que é isso? A nossa arma é potente, o que você carrega é potente, o que você tem é potente, o que você vive é potente, o que você anda é potente. A autoridade da palavra de Deus está sobre mim, a armadura de Deus está sobre a igreja, para podermos resistir o dia mau e para poder quebrar as ciladas do inferno. Deus nos deu poder e autoridade para quebrar todo projeto e obra contrária contra minha, contra a sua casa, contra a minha e contra a sua família. Então pegue na mão dessa mulher e diga para ela: você faz parte de um exército que ele levantou sobre a terra, que pode, que tem, que faz em grande eficácia. Vindo o inimigo como a corrente de água, o Espírito do Senhor vai avorar contra ele a sua bandeira. O que está sobre você tem autoridade, o que está sobre a sua vida tem autoridade para desfazer. Toda ferramenta preparada não prosperará. Aleluia! Oh, aleluia! Se posicione, desperte, se levante, se erga, marque território. Isaías 39, versículo 32, versículo 9, é uma advertência para as mulheres. Em um tempo de grande batalha, levantai-vos, mulheres que estáis em repouso, e ouvi a minha voz. E vós, filhas que estáis tão seguras, incline os ouvidos das minhas palavras. Fiquem preparadas e turbe os vossos corações para as coisas que estão por vir, e cinja-vos de pano de saco e cinza. O que Deus quis dizer: se prepare para o que está por vir, estejam prontas, preparadas para a batalha. Peguem o pano de saco e vá para cima da guerra, porque é tempo de se posicionar. Deus não conta com mulheres que estão prostradas.
Deus não conta com mulheres que estão enfraquecidas. Eu quero que você pegue na mão dessa pessoa e diga: Deus te chamou porque Ele tem um compromisso, e você está listada para uma batalha que não vai ter derrota, que não vai ter morte, que não vai ter fracasso, que não vai ter vergonha. O inferno vai ter que recuar. Deus levantou uma mulher aqui revestida para alcançar limites, para alcançar territórios e tomar posse daquilo que o céu já liberou sobre a sua vida. Aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Aqui foi falado sobre uma linguagem metafórica. Ele vai dizer sobre a nação foi restaurada, a nação voltou sobre a sua terra. Ele fala sobre o vento que é soprado sobre os 4 ventos da terra, sopra sobre os mortos e viva. Mas o profeta teve que dar uma palavra. Ele se posiciona. Porventura pode viver. A mão de Deus foi sobre ele. Se não for a mão de Deus, você não estaria aqui. Se não for a mão de Deus, não tinha solução. Se não fosse a mão de Deus, você estava morto. Se não fosse a mão de Deus, você estava perdido. Se não fosse a mão de Deus, já estava sepultado. Se não fosse a mão de Deus, não tinha resposta. Mas é madrugada de resposta para crente aqui. Olha para tua irmã e diz: a mão de Deus está lá, a mão de Deus vai continuar, a mão de Deus vai fazer, a mão de Deus vai erguer, a mão de Deus vai fechar a cova, a mão de Deus vai cortar o laço, a mão de Deus vai levantar o caído, a mão de Deus vai dar vida. É a mão de Deus, é a mão de Deus sobre a tua casa, é a mão de Deus sobre a tua vida. A mão de Deus está sobre ele, tem uma experiência extraordinária, ele é arrebatado em espírito. Os 70 anos se cumprem, os ossos são sequíssimos, aparentemente morreu, não tem vida. Mas o Senhor diz: abre a boca, profetiza, a palavra profetiza, fala em alta voz para que eles escutem. Como é que eu vou pregar para quem não vai me ouvir? Como é que eu vou pregar para quem não se move? E como já foi falado aqui, irmãos, de tantas formas, de várias maneiras, mas quando ele profetiza, como lhe foi dado a ordem, o reboliço acontece, as coisas começam a se mover, o que está longe vem para perto, a unidade começa a acontecer, Deus começa a colocar tudo no lugar, as coisas começam a encaixar, a casa começa a ser arrumada, Deus começa a mostrar que Ele é Deus, o poder dele, mas Ele precisa de agentes humanos. Se posicione, se levante, se erga, tome a autoridade que já lhe foi outorgada. Deus já te deu ousadia. Abra a boca, traz à existência aquilo que não existe pelo poder da palavra. Oh, aleluia, profetiza, vem para os ventos, os ventos, já foi falado sobre os ventos aqui. O vento é o ruach, é o ar em movimento, aquele mesmo ar que Deus pega e coloca sobre Adão. Adão, ele é alma vivente, esse mesmo vento, ele vai ser profetizado aqui. E é o mesmo vento que Deus fala, que Jesus fala para Nicodemos: o vento sopra onde quer, ninguém sabe de onde vem nem para onde vai, mas aquele que é nascido do Espírito sente ele quando ele passa. E esse vento está sendo soprado aqui na casa. Oh, aleluia, aleluia. Atos capítulo 2 versículo 1 fala: e de repente veio o som de um vento veemente, impetuoso, encheu a casa, e todos estavam reunidos no mesmo lugar. Oh, irmão, pega na mão dessa irmã e diz para ela: vai começando a sentir, porque o vento está em movimento. Ele começa a soprar para trazer cura, ele começa a soprar para trazer vida, ele começa a soprar para te levantar nessa madrugada. Ele vai levantar mulheres aqui. Há um exército de mulheres que o vento vai levantar com muita impetuosidade e autoridade nesse lugar. Aleluia. E eu vou encerrar, escute, e ele profetiza. O vento sopra, de repente vem as etapas: pele, nervo, carne. Primeiro volta para a terra, Deus estabelece território, Deus restaura o que estava fora do lugar, as coisas começam a se encaixar, a nação começa a existir. Já existe agora uma grande potência mundial. Países do mundo temem e tremem, porque alguém pode dizer: está lá na frente, mas Deus peleja pelo seu povo. Deus não precisa de armas humanas, Deus não precisa dos mísseis da Rússia, e nem tampouco das armas nucleares das nações. O que Deus quer é levantar a igreja com a autoridade que ela possui, para que os demônios reconheçam a autoridade, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus.
Oh, aleluia! Os ventos sopram, o vento aí começa a se levantar, mas não havia neles o Espírito, Aline. Não havia sobre eles o Espírito. Mas quando o profeta começa a entender que o Espírito sopra e um exército se levanta. Essa palavra levantar no Antigo Testamento, ela está alinhada à palavra ressuscitar. Porque a palavra ressuscitar não aparece, mas a palavra se erguer. É como que o vento soprasse, quem tivesse em repouso se erguesse. Quem tivesse parado se e quem tivesse caído se Ou seja, aquele povo que estava morto, ficou um exército, mas faltava algo para fazer ele se levantar. Oh, aleluia, o exército que Deus vai levantar nessa terra. Aqui tem líderes, aqui tem missionárias, tem pregadoras, tem mulheres de Deus. Mulheres que já marcaram territórios, mulheres que já se posicionaram, mulheres que já se ergueram, mulheres que já estão encaixadas, mas ainda falta algo na sua vida. Ainda falta algo na sua casa, ainda falta algo no seu ministério, ainda falta algo na sua chamada. E eu quero rapidamente, antes de passar a minha oportunidade, pedir a você que fique de pé e que você ao lado dessa mulher ficasse como reverência de um exército. Sim, você está como uma reverência de um exército. Um exército que se levantou para a batalha. Um exército que se levantou pronto para a guerra. Pega no lado da mão dessa mulher. Oh, aleluia. Você que crê que faz parte desse exército. Você que crê que é este exército que Deus vai levantar. E que a potência que você tem, a terra não consegue discernir. Alguém não vai conseguir entender. O poder está sobre a sua vida, a graça está sobre a sua vida, mas existe ainda algo que vai ser acrescentado para quem está esperando. Então feche os olhos, levante a mão dessa guerreira. Meu Deus, como nós já fomos ministrados aqui, como a unção de Deus já foi derramada sobre esse lugar, e eu profetizei, eu vou profetizar, aleluia. Então o Espírito entrou neles e eles ficaram de pé, e era grande e extremo. Ou seja, alguém se posicionou porque o Espírito tocou. Alguém se levantou porque o Espírito tocou. Esteja preparada para aquilo que está por vir. Nós não sabemos o que está para acontecer por esses dias. O mundo vai ser abalado. A terra não será mais a mesma. Comece a pegar, nesta madrugada, o que o céu vai começar a liberar sobre a sua vida agora. Tu vai sair dessa vigília diferente, alabaraia. O que Deus vai te entregar nesta madrugada vai te preparar para quando chegar lá fora. Tu não vai sair daqui da maneira que você entrou. Sabe por quê? Porque você pode chegar lá e encontrar a realidade, pode chegar lá e encontrar o problema, pode chegar lá e encontrar o que está acontecendo para sufocar a tua alma, mas a graça que virá sobre a sua vida vai te dar equilíbrio, vai te dar saúde, vai te dar poder, vai te dar uma graça revelada. Comece a receber o que o céu começa a liberar sobre a sua vida. Ele levanta um exército de mulheres que vão expulsar demônios, que vão colocar as mãos sobre os enfermos, que vai pregar nas comunidades, que vai entrar onde Deus dá ordem. Alabaraia, Sória, há uma graça sendo derramada. Seja cheia. O vento sopra aí atrás, o vento sopra aqui na frente. Ele levanta, ele levanta, ele levanta, ele levanta, ele levanta, ele levanta. Receba dons, receba língua, receba. Ele mandará calamaia. A unção profética, a autoridade profética está sendo derramada sobre mulheres aqui. Eu vou incender o seu ministério. Eu vou te encher da minha palavra. Eu vou te encher de adoração. Eu vou te encher de adoração. Eu vou te encher de remi. Emanai rohe, emaia sorre, erebai kemi hadai, erebai andúvia, amandarabai. Olha o exército, olha o exército. Esse exército é diferente. Não é da União Soviética antiga, da Rússia, não é da China, não é do Irã, não é. São mulheres revestidas, 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 revestidas.
Eu vou entregar, mas eu preciso entregar isso para essa pregadora. E levanta. E levanta. Levanta tuas duas mãos. Levanta tuas duas mãos. Porque alguém quer calar a sua voz. Manda o que? Eu vejo Deus entrando. Eu vejo Deus abrindo. Eu vejo Deus calando. Mas eu vejo uma situação sendo resolvida. Porque veio para abalar a estrutura. Mexer a estrutura. Tocar na fé. Atingir a casa. Entristecer. Enfraquecer. Mas eu estou te entregando algo diferente nesta madrugada. Há uma responsabilidade. Há um tempo que o Senhor vai te fazer ficar sem tempo. Porque no meio de tanto sem tempo, tu não vai ter mais tempo. Porque ainda tem algo que está vindo e eu vou colocar em tuas mãos. Eu dei livramento ao teu, ao pequeno. A nave sobre ao teu menor. Eu não sei quantos filhos tu tem, mas é o menor. É o adolescente. O diabo queria preparar-se um laço para tragar, para livrar, para enfraquecer, porque ele quer calar a tua voz. Eu te dei uma voz profética. Eu te dei uma trombeta. Filha, eu estou desfazendo o cenário de morte para o teu. O diabo queria entrar na tua casa e bagunçar, para tocar na tua estrutura, porque ele sabe que quando toca no que tu ama, tu não tem muito equilíbrio psicológico. Tu trata da mente de muita gente, mas a tua mente está abalada. E eu digo assim para ti: é chegado o tempo de ainda receber uma outra súbia que eu vou te entregar. Olha eu desfazendo o cenário de Satanás. Olha eu te honrando no meio dessa guerra. Tu está numa guerra.